ao pecador. Glória, glória, glória ao Pai bendito. Glória, glória a Jesus. Glória, dai ao Santo Espírito. Eu te louvo, ah, Jesus, meu Salvador. Dai glórias ao remido, pois seu sangue ao pecador. Abandona já de uma vez esse proceloso mal, que sem tardar do castigo eternal e de morte tão fatal, foge logo o pecador com rapidez. Meus faróis a clarear e perigos a marcar, abandona este mundo de horror. Já na barra mais além e o teu barco se sustém, ó, aceita a Jesus no Salvador. Abandona já de uma vez esse proceloso mal, que sem tardar do castigo eternal e de morte tão fatal, foge logo o pecador com rapidez. Eis faróis a clarear e perigos a marcar, abandona este mundo de horror. Ó amigo, ouve já, essa voz te salvará, ó, aceita a Jesus o Salvador. Já de uma vez esse proceloso mal, sem tardar do castigo eternal e de morte tão fatal, foge logo o pecador com rapidez. Não escutas a Jesus que te chama para a luz, abandona este mundo de horror. Se persistes em vagar, não te poderá salvar, ó, aceita a Jesus o Salvador. Esse proceloso mal, sem tardar do castigo eternal e de morte tão fatal, foge logo o pecador com rapidez. Aleluia. Irmã Priscila. Senhor, meu Deus é grande. Aleluia. Mais doce que o mel, maior que o céu, mais alvo que a neve, brilha mais que o sol. A terra se cala para lhe escutar.
Aleluia. pelo seu nome ele chama cada estrela e tem o universo na palma da mão. Aleluia. Não cai, só cai uma folha da árvore com sua permissão. Sabe quantos grãos de areia tem no oceano? Põe limite nas águas, porque ele é grande. Aleluia. Ele é Deus, ele é grande. Meu Deus é grande. Oh, glória. E não existe outro Deus. Então entrega teu coração ao Senhor. Deixa Ele fazer a obra, só apenas entrega. Que o resto é com Ele. Aleluia. Entrega teu coração, que Ele faz a obra. Aleluia. Se eu não te adorar, Aleluia. eu morro. Se não for pra te louvar, então pra que fôlego? Aleluia. Eu nasci pra te adorar. Tu és santo. Tu és santo, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu não te adorar, Aleluia. eu morro. Porque nessa terra nós só estamos de passagem. E nós lá vamos adorar eternamente. Oh, glória. Com Eu creio, aleluia, Jesus. com todo o coração, com todo amor. Aqui há muitas dificuldades, muitas tribulações. Aqui nós só podemos louvar um momento, mas há batalhas, há travadas. Há coisas que tentam nos impedir de adorar, como a minha irmã nessa noite disse, que ela foi impedida. Mas o Senhor a trouxe, porque nós estamos aqui para vencer no nome de Jesus. As batalhas vêm, mas maior é o que está conosco. A Bíblia diz isso e ela afirma isso, que Ele é maior porque Ele está conosco. É por isso que nós vencemos nossas batalhas. É por isso que nós estamos de pé. É por causa dEle. Enquanto nós estivermos nessa terra, diante dEle, nós venceremos sim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, meu Deus. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Alma abatida. 193. Aleluia, Jesus. Aleluia, Se Jesus. tu minha alma a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Que te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos, Deus mal lhe salva e te abençoa.
que bem cedo Jesus virá, mas em breve voltar. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha involutar. Certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava ou se travar no lance imprevisto. Na frente me encontrar, até que eu possa ver a glória se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vê com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo. Jesus. Ela foi Aleluia. pregada ali, que cheirava bem. Bendito é teu nome, Jesus. Mas nós Bendito é teu precisamos nome. entender Bendito os é teu propósitos de nome, Deus. Jesus. Aleluia, Jesus. E eu, mais uma vez, Aleluia. Bendito é teu nome, preciso Jesus. dar umas Bendito pinceladas és tu, aqui. Jesus. para que a gente entenda Aleluia, Jesus. como é Aleluia. o mover do reino de Deus. Aleluia, Porque o Jesus. reino dos céus está no nosso meio. Amém. Aleluia, Jesus. Se Jesus está no nosso meio, Tu és santo, Jesus. ele é o rei desse reino, certamente o reino Aleluia, dele Jesus. está aqui no nosso meio. Amém? Amém. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Tu és santo. Capítulo 17. Eu Tu és gostaria que santo. vocês prestassem bem atenção no que a gente vai Amém, relatar Jesus. aqui, Louvado seja Deus. porque isso não será. Eu faço isso por causa da palavra e por causa dos irmãos. Ok? Porque se eu não falar a palavra como ela está ministrada por Cristo através dos apóstolos, então, quando Cristo fala, ele se responsabiliza pelo que ele diz. O homem é falho, como todo mundo é falho. Né? A Cristo é perfeição. Amém? Amém. Às vezes, coisas acontecem no nosso meio e que por falta de discernimento nós procedemos de uma maneira que só depois de muito tempo, quando Cristo quebranta o nosso coração, é que nós percebemos que nós devemos agir como ele agiu. Pois nós vamos ceiar. Amém. E a Bíblia diz, ali no capítulo 11, no livro de Coríntios, que o enviado não é maior do que aquele que o enviou. Não é assim? Amém. Nós não somos maior. Então,
nós precisamos ver o que é que Cristo está falando aqui através do apóstolo Lucas, porque essas coisas sucedem no nosso meio. E nós, como pessoas, nós às vezes nos sentimos ou nos ressentimos, mas não é o nosso sentimento, é o que está escrito que tem poder para nós, validade para nós. Amém? Amém. Veja isso aqui, meu irmão. Capítulo 17, do 1 ao 10 no princípio, depois os irmãos sentam e a gente vai falar aquilo que Deus colocar no nosso coração. Mas isso é para o nosso bem, tá bem? Amém. Disse aos discípulos, eu acho que esse aqui já foi. Disse aos discípulos, é impossível. Será? Foi? Disse aos discípulos, é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor que fora que lhe pusesse ao pescoço uma mó de atáfano e fosse lançada ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-me. Então perdoa-me. E disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Acrescenta-nos a fé. Por que o acrescentar de fé? Por quê? Porque para a gente proceder essa linguagem aqui que nós lemos, nós precisamos de humildade, de simplicidade e de fé. Se não tiver humildade, se não tiver simplicidade, a fé ela não vai fluir. Porque a nossa fé, Deus trabalha com a nossa fé quando nós estamos moderados. E disse o Senhor, se tivesseis fé como um grão de mostarda, 17,6, direi a essa amoreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentar o gado? A quem voltando ele do campo diga, chega-te, assenta-te à mesa. E não lhe diga antes, prepara-me a ceia, e cinge-te, e serve-me, até que eu tenha comido e bebido. Depois comerás e beberás tu. Não é? Por
porventura dá graça ao tal servo, porque fez o que lhe fora mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizeste tudo o que vos for mandado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Senhor Jesus, queríamos trabalhar para que a gente não fosse, ou não maltratasse, ou não ferisse, ou não agredisse, ou não maldizesse os que estão perto de nós ou próximo de nós. Bendito é teu nome, Senhor. Porque muitas vezes uma discussão que há no nosso meio traz escândalo ao corpo, à igreja. Uma discussão, uma ofensa, uma agressão. E isso muitas vezes acontece, isso é costumeiro, isso acontece em qualquer igreja. Isso acontece na igreja de irmão com fé católica, acontece numa congregação de fé evangélica, numa congregação crente, né? Mas isso não é para acontecer no meio dos cristãos. Não é. E acontece? Pode acontecer. Mas por que Jesus Cristo está dizendo que é necessário? Se é impossível, é necessário. É necessário que isso aconteça. É necessário que essas confusões de vez em quando aparecem no nosso meio. E por que é necessário, irmão? Louvado teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. É porque nós aprendemos a frequentar uma igreja. O problema do cristão é que ele esquece que ele é a igreja. Vê, o problema do cristão é que ele esquece que ele é a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. É. Santo Jesus. E tem muita gente que está apoiado num determinado grau de conhecimento. Bendito é teu nome, Jesus. Pessoas que já cursaram aí faculdades, que são letrados e que ensinam, se tornam mestres, que na verdade Jesus Cristo ele não leva em tanto um grau de consideração essas coisas, porque a Bíblia diz que nós erramos porque nós não conhecemos o Evangelho e nem o poder de Deus. Nós temos que conhecer a palavra. Amém, Jesus. Mas o fato de eu conhecer a palavra, isso não me faz melhor do que você. O fato de você conhecer a palavra não faz melhor você ser melhor do que eu. O fato de conhecermos a palavra é para que quando essas coisas aconteçam nos nossos meios, a gente possa ter o estudo da palavra para não pecar contra Deus. Observe, quando há uma contenda entre irmãos, Pai Santo Jesus. para os irmãos se unirem e conversar entre si. O problema também é que o cristão também não sabe conversar. Ele sabe discutir, mas ele não sabe conversar. Discutir é muito, porque vai no afã, na força, no grito. Isso não resolve, isso piora.
Então, o Senhor Deus deixa os escândalos ir para provar a nossa fé. Para provar a nossa fé. Para ver como é que a gente se comporta. Para ver como é que nós vamos reagir. Ele sabe, mas ele quer ver. Então, os escândalos vêm. Os escândalos vêm. Eu disse que essa palavra me dá autoridade e poder de chegar e pregar e avançar e avançar. Mas do mesmo poder que essa palavra tem de me fazer avançar e pregar, exortar e chamar a atenção, ela tem um outro tipo de poder. Essa palavra também tem, de me parar. Mateus, e agora Jesus, Aleluia. Ai, Santo Jesus. Aleluia, Jesus. Tu és santo, Senhor. 6, Aleluia. desculpa. Louvado seja Deus. 18, nós vamos ler até um ponto X, onde nós vamos parar ali de novo para a gente começar a ver. Aleluia, Jesus. Tu és santo, Deus. Naquela mesma hora chegaram os discípulos aos pés de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles. E disse: em verdade, vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como os meninos, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, qualquer que se tornar humilde como esse menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como esse a mim, me recebe. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos, que crê em mim, melhor que fora que lhe pusesse ao pescoço um nó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Porque, ai do mundo por causa dos escândalos, mas é mista que venham escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Vê? Então ele está afirmando para nós aqui que escândalo sempre vai haver. Escândalo sempre vai haver. Confusões sempre vai haver. Discórdia sempre vai haver. Contenda sempre vai haver. Porque ele diz que é necessário que venha. Aí você diz: e como é que eu vou proceder? Se voltássemos ao capítulo 13 de 1 Coríntios, nós teríamos lá a resposta para isso. Aleluia, Jesus.
Porque ali Jesus fala claramente o que é o amor. E amor não é um sentimento, amor é atitude. O amor não é esse sentimento que nós sentimos. Amor, ele é a atitude. Se você diz que ama alguém e não corrige alguém, isso não é amor, porque o Senhor já diz que ele castiga todo filho que vem a ele. Por quê? Porque ele ama. Ele não quer ver o filho dele pervertido, não quer ver a filha dele pervertida. E isso é amor. Agora o amor, nós vamos ver o caráter do amor. Capítulo 13, de 1 Coríntios. A gente vai falar de um tipo de amor que nós pensamos que é amor, que Jesus Cristo disse que não é amor. Ele, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa, como sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios. Olha, quantas vezes eu já falei isso aqui na igreja. E toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse o amor, nada me aproveitaria. Porque muitas vezes as pessoas distribuem tudo que tem, mas ele quer, lá na frente ele está querendo algo mais. Isso é a cara dos políticos. Eu vou te dar isso aqui, mas tu vai ver. É isso. Ele não dá por amor, porque sente misericórdia, não. Ele dá para se engrandecer. Isso não tem valor. Agora, quando ele fala, a partir do versículo 4, ele diz, a caridade é sofredora. É a mesma coisa que ele está dizendo assim, o amor ele é sofredor. O amor, ele é benigno. Aí nós vamos trazendo isso para nós, e nós vamos começar a perguntar a nós mesmos, que o Senhor Jesus Cristo disse, examine-se o homem a si mesmo, nós vamos já falar disso aqui na ceia. Aí você vai saber se tem amor ou não. O amor é benigno. O amor não é invejoso. A carta não é invejosa, está escrito assim. Mas em outras traduções é o amor. Não é invejoso. O amor não trata com leviandade, ele não é leviano. Nem soberbece, nem se ire, nem se levanta. O amor não se importa com indecência. O amor não busca os seus próprios interesses. Ele também se preocupa com os interesses dos outros. O amor não se irrita. E não suspeita mal. Mas por que é que nós nos irritamos constantemente, meu Deus? Por que nos irritamos constantemente? Às vezes a gente não sustenta ali um pouquinho. E quando muitas vezes a nossa palavra sai, é uma flecha lançada, ela não retorna, ela só vai adiante. O amor não suspeita mal. O amor não foca com injustiça, mesmo que o teu inimigo seja castigado, ou seja morto, você não vai se sentir alegre.
e folgar como aquilo, porque Deus condenou nações. Porque quando Deus castigava Israel e Israel caía, e eles se alegravam. O amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Olha, o amor tudo sofre. Tudo sofre. Você é injuriado, a Bíblia diz assim, vai melhor você sofrer o dano. Você é injuriado, você é perseguido. Qual é o cristão que não é perseguido, se ele for um seguidor do Cristo? Não existe. Se ele seguir Cristo, tiver o caráter do Cristo, fizer o que Cristo manda, ele sempre será perseguido. E muitas vezes os nossos inimigos estão na nossa própria casa. Segundo Jesus, uma casa que tem 5, 2 estão contra 3, ou 3 estão contra 2, por causa da fé, da palavra que é recebida. Tudo sofre, tudo crê. Às vezes a pessoa está falando uma mentira para ele, mas ele está na ingenuidade dele. Ele está crendo naquilo, pensando que aquilo é verdade. Lá na frente ele vai dizer, mas aquilo tudo é mentira, meu Deus. Então o amor tudo espera e tudo suporta. Será que nós suportamos? A caridade nunca falha. O amor, ele nunca falha, porque o amor ágape é perfeito. É perfeito. E Deus está trabalhando na nossa natureza, tentando tirar de nós desse karma, dessa natureza humana, que nós herdamos de nossos pais. Nós herdamos uma transgressão feita lá no Jardim do Éden, que até hoje se fala naquela transgressão, naquela desobediência. Mas se tratando do Cristo, porque Cristo é o amor de Deus. Cristo é o dom perfeito. Cristo é a nossa vida. Porque Ele tem vida eterna. Cristo é a nossa salvação, irmãos. Ver? Esse amor está na igreja, você vê isso na igreja? Mas Cristo ele vai trabalhar isso no nosso meio. Amém. Se nós começarmos a usar de misericórdia. De misericórdia. Nós alcançaremos misericórdia. Amém. Com certeza. Nós não podemos ser esse tipo de crente aqui. Olha como esse crente aqui é horrível. Vamos voltar de novo ao 17. Esse crente aqui, meu Deus do céu, tem misericórdia de mim e de todo aquele que tiver enquadrado nisso aqui, porque isso aqui é pura religiosidade. Não há santidade. Isso aqui é pura razão. Capítulo 18, no livro de Lucas. No livro de Lucas, capítulo 18, verso 9. Vamos ler essa aqui. Veja se existe. Veja se existe. Ou veja se somos assim. A Bíblia vai dizer, examina-te a ti mesmo. Eu não posso te examinar, mas você pode examinar você mesmo.
a parábola do fariseu e do publicano. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram a um templo a orar, um fariseu e outro publicano. Fariseu sempre estão ali como doutores da lei, os sacerdotes, os seguidores de fariseu, daquele sacerdote, e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Nem ainda como este publicano. Eu jejum 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Você está vendo? Você se costuma com um rito. Porque pensa que nessas obrigações você vai alcançar salvação. Vamos ver o que é que Jesus fala a respeito disso agora. Jejum 2 vezes na semana, dou os dízimos, para mim dizer, eu estou na igreja todos os dias, então eu estou lá, eu adoro, eu procuro fazer tudo melhor, então eu sou melhor do que fulano, do que Beltrano. Não, aguarde um pouquinho, amigo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, ele nem se aproximava ali no átrio. Nem ainda queria levantar os seus olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Era só o que ele sabia dizer. Aleluia. Era só o que ele queria dizer. Ele não queria se justificar, porque Deus sabe que nós somos pecadores. Aleluia, Jesus. Aleluia. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Digo-vos, porém, que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Amém. Aleluia, Jesus. Volte para o 17, para o versículo 20, por favor. Porque isso aqui que nós vamos ler agora, do 17 e 20, é o que vai acontecer agora. É o que vai acontecer. Porque está escrito que vai acontecer. E se nós continuarmos sendo como fariseus, nós não vamos chegar lá. É melhor nós reconhecermos que somos frágeis, que somos pecadores. É melhor nós reconhecermos que nós precisamos da ajuda do Senhor. Aleluia. É melhor nós reconhecermos e pedir ao Espírito Santo que Ele termine a obra que Ele começou em nós. Porque muita coisa boa o Espírito Santo também já nos ensinou. Vê? Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não é o que você diz, não é o que você fala, não é o que você expõe, não é o que você... Não é isso. E muitos dirão nesses dias: ei-lo aqui, ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós.
Bom, se a palavra dele estiver entre nós, ele está entre nós. Se nós dermos valor a essa palavra, esse reino vai entrar em nós. E disse ao discípulo, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E diz-vos lá, eis aqui, eis ali, não vade nem um cigarro. Porque o dia do Filho do Homem vai ser muito, muito conhecido. E ninguém pode dizer, não vamos ali, não. O reino de Deus, quando ele se manifestar, vai ser de uma maneira esplêndida. Ele diz, nos dias do Filho do Homem, porque como relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim também o Filho do Homem será também a vinda do Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. Você não está vendo não o que está acontecendo? Ele dizendo para os apóstolos, e toda essa pregação parecia que era para eles, mas toda essa pregação é para nós, o da última geração. Ele é reprovado por essa geração. Em todo lugar que você vai andar. E ele ainda diz o que é que vai acontecer com essa sociedade que rejeita Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o homem mais desprezado de todas essas nações. Com exceção daquele a que ele chama por misericórdia e se compadece, chama e protege, põe a mão e diz, esse é meu, e acabou essa história. E pode deixar o inferno se levantar. Ele diz, o que vai acontecer no dia dessa geração? Vai acontecer o que aconteceu nos dias de Noé, estou lendo agora o 26. Assim será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Constantemente nós estamos dizendo, haverá um arrebatamento. Jesus vai rasgar esses véus das nuvens. Aleluia. Os exércitos celestes descerão, vestidos com vestimenta branca, exaltando o seu rei, da mesma maneira quando ele morreu e foi crucificado, e levantou-se da sepultura, e chamou tantos quantos creram nos profetas, chamou para que o seguisse, e levantou do ar e subiu ao céu. Como diz as Escrituras. Amém. Que é ressuscitado, vivo. Aleluia, Jesus. E com uma multidão, ele na frente e uma multidão atrás. Você não lembra de uma certa multidão que entrou em Jerusalém quando ele estava cruzando naquela cidade, naquela marcha triunfal, ali ele foi entregue. Aleluia. E quando os ressuscitados chegaram lá, que viram aqueles portões celestiais fechados, eles clamaram, abriam os portões celestes para receber o Rei da Glória. E o resto da história vocês sabem. Amém. Como também da mesma maneira aconteceu no dia de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, brincavam, e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu, e enxofre, e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. A Bíblia diz que todo joelho se dobra e toda língua confessa. Naquele dia, se você estiver no telhado, tendo as alfaias em casa, não deixa para tomá-las da mesma sorte. O que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló, não olhe para trás, não volte para trás.
É teu passado, não olhe para o teu passado, olhe para Cristo e olhe para o seu futuro, que é glória. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la, e qualquer que perder, salvá-la. Digo-vos que naquela noite, digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, e um será tomado e outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. E respondendo disse-lhes: onde, Senhor? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, ali se juntarão as águias. Onde? Onde estiver o corpo. Onde estiver o Cristo. Onde? Onde estiver a palavra. Onde? Ali os sedimentos da palavra se aglomerarão. Aonde estiver o corpo, ali se juntarão as águias. Amém? Amém, Jesus. Isso aqui fala de arrebatamento. Aleluia. Esse arrebatamento que está bem próximo de acontecer conosco, é porque eu não tenho mais tempo. Mas eu queria entrar na questão de Israel, o que está acontecendo com Israel hoje. Para você ver o que está acontecendo com Israel hoje, é o que vai acontecer conosco. No livro de Eclesiastes diz que há tempo de nascer. E nós nascemos, nós estamos aqui. Ou não? Amém. Mas ele diz também que há tempo de morrer. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de edificar e há tempo de destruir. Hein? Nós nascemos e nós crescemos. E eu já estou velho, já sei que meus dias estão contados na mão dele e que eu vou ter que prestar conta de tudo que eu fiz. Com exceção, se o sangue dele permanecer em mim, eu não tenho passado. Se o sangue dele permanecer em você, você não tem passado. Amém. Você tem presente, você tem futuro. Aleluia, Jesus. Passado não. Aleluia. Ele diz que há tempo de nascer e há tempo de matar. De edificar e de destruir. Ei, gente. Veja ali no Oriente Médio. Ali, o Irã odeia Israel de uma maneira que, se ele pudesse, ele exterminaria Israel. Israel não existia na face da terra. Todos os muçulmanos, com exceção de alguns, as nações se levantam contra Israel. E as pessoas dizem que agora mesmo eu mandei algo, uma mensagem para os irmãos, que aquele que diz que é dirigente dessa nação, com mais de 100 nações, se juntaram lá para condenar Israel pelo ataque que ele fez lá no Irã. Só um instantinho, irmão. Eles dizem que eles não vão parar até então exterminar Israel da face da terra.
Israel se levanta no poder da palavra de Deus e diz, e é tempo de matar. É tempo de matar. A inteligência de Israel, a Mossad foi lá e investigaram e descobriram que eles estavam fazendo um plano para exterminar Israel. Se levantar também contra os Estados Unidos, e os dois se achegaram e disseram, é tempo de matar. E vocês veem o que está acontecendo lá agora, não veem? Morte. Mas se Israel não matar, ele não vive. É só essa questão que eu quero trazer. Se Israel não matar, ele não vive. Porque ele será destruído. Então ele tem que matar para poder sobreviver. Olha que coisa. Se nós não morrermos para nós mesmos, irmão, nós seremos destruídos. Agora, não são forças antagônicas, não. Não é Israel perseguindo Irã e nem Irã perseguindo Israel, não. Jesus está dizendo para mim e para você, que se você não morrer para suas atitudes, para sua razão, para o seu legalismo, para o seu orgulho, para o seu direito, você morre. E não tem como se desculpar diante de Deus. Oh, mas eu estive lá, eu profetizei, eu falei em língua, expulsei demônio. Não há! Você morre. Porque você tem que morrer para os seus sentidos. Você tem que abater a sua natureza velha, o seu sentimento velho, a sua raiva antiga, o seu ódio antigo. Você tem que tirar, isso tem que ser exterminado, ou ele nos mata. Amém. Jesus Cristo foi o fundador dessa igreja. E o fundador da igreja teve que morrer. Ele nasceu e ele morreu. Ou não foi assim? Amém. Mas ele morreu por quê e para quê? Ele morreu para que eu tivesse vida. Amém. Para que o Marcos tivesse vida. Para que o Humberto tivesse vida. Para que os homens, mulheres tivessem vida. Aleluia. Ele morreu para que eu pudesse viver. E essa é a natureza dele. E por que o cristão não é assim, irmão? Pelo amor de Deus. Que nós não queremos suportar nada. Que nós não queremos suportar fruta. Aleluia. Nós estamos sempre com o nariz arrebitado, com a palavra solta. Oh, você tem que morrer. Porque quando você morre, querido, você ressurge. Ele morre e ressuscita. A sua natureza velha morre e uma natureza nova ressuscita. O ódio morre e o amor nasce. A maldade morre, a benignidade vem. A discussão morre, o temperamento nasce, a benignidade surge, a bondade surge. Aonde nós vamos parar? Sabendo
que o Filho do Homem está vindo. O que é que nós vamos fazer, irmão? Eu vou parar. Mas às vezes a sua tem que morrer para que eu possa viver. Ah, você diz, não, mas porque... Não, irmão. Você, todas as vezes que você senta na sua mesa, você está comendo algo que morreu. E a galinha morre para te dar proteína, para você poder viver. O boi morre para você poder viver. Cristo morreu para você poder viver. E você tem que morrer para você poder viver, irmão. Essa natureza vai ter que sair do nosso meio. Amém? Amém. Eu tenho uma placa lá em casa, que está, eu já falei disso aqui, do Ministério da Reconciliação. Como é que eu vou botar uma placa daquela da igreja se ninguém quer se reconciliar? Ei. Eu vi duas pessoas aqui, chegaram para mim e disseram assim, um disse, olha, ei pastor, gente, isso aqui tem que acabar. Eu não suporto mais isso. Vamos acabar com isso, vamos caminhar de novo. Isso foi um homem e a outra foi uma mulher, de coragem. Ei pastor, eu estou pronta. Eu quero recomeçar. Eu não posso estar longe da palavra. Aleluia. Eu quero estar onde a palavra estiver. Eu quero começar de novo. Eu quero recomeçar. Quase que ela dizia assim, você está pronto, nego velho? Hein? Eu tenho duas testemunhas aqui sentadas e tem uma igreja, que tem coisa que eu converso com eles. E eu passei aqui, nós, e eu de vocês antes de mim, 10 anos. E nós estávamos admirados, porque nós estávamos ali e havia no nosso meio uma fraternidade. Eu fui um que perguntei, falei para ele assim, rapaz, que coisa! Eu não sei por que o diabo ainda não se levantou contra isso aqui. Um outro irmão chegou para mim, eu já sonhei com muitas serpentes aqui dentro desse templo, né? Mas não havia. O escândalo não tinha acontecido. Mas engraçado. Quem vê o escândalo é que tem simplicidade de chegar e dizer assim, me perdoe. Há 2 vezes, me perdoe. E o que está dizendo aqui, se teu irmão pecar no dia 7 vezes contra ti, tu perdoa teu irmão. Amém, Jesus. Aleluia. É 7 dias, é 7 vezes. Então se for 7 dias, que é do outro dia eu estou livre? Não, se ele pecar todo dia contra você. E se ele fizer um autoexame, chegar para você e dizer assim, me arrependi, é porque eu sou nervoso, eu quero mudar, me perdoe. Ei! Não é 7 dias não, é todas as vezes. Amém. Você aguenta isso? Aleluia. Você aguenta isso? Não se ponha. Não se ponha o sol sobre a sua ira. A gente pode, nós como humanos, a gente sofre, a gente conversa, e a gente mesmo diz, olha, não quero mais saber disso não, mas tem uma hora que a palavra chega e diz assim, olha, você tem que retornar. Satanás se rebelou contra nós ali, não foi o homem não. Não foi o sangue não. Satanás se rebelou contra nós ali. E ele quer nos expulsar ali. Nós temos que se levantar contra Satanás e abatê-lo ali. Para depois tomarmos uma outra posição. Mas isso tem que acontecer.
Ou toda vez que ele. Aí ele se acostuma. Toda vez que nós estivermos bem, ele vai levantar um problema, vai levantar uma discussão aqui, vamos embora. Eu estou cansado de fugir desse cidadão. Aleluia, Jesus. Já passei pelo bocado de igreja, porque quando eu quer saber da povo, fica aí com a confusão de vocês que eu vou embora. Mas eu não estou afim de abrir essa vez. Porque não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu sei lá se essa nuvem, se o Filho do Homem não chegar hoje, ele tem o controle do tempo, da eternidade. Aleluia. E eu digo como Paulo diz, a decisão é de vocês. Mas eu estou livre do sangue, porque eu falei o que está escrito. Decidam. Eu estou livre do sangue. Vamos ceiar. Ele vai ter que ser abatido ali. Ele se levantou ali, ele vai cair ali. Primeiros Coríntios 11:23. Nós, irmão, estamos lutando contra serpentes e escorpiões. Nós estamos lutando contra o príncipe das potestades do ar. Nós estamos lutando contra os anjos que foram expulsos dos céus aqui da terra, e colocados aqui na terra. E o Senhor Jesus Cristo disse que Ele veio fazer guerra a nós. E nós não podemos desertar. Nós não podemos fugir. Porque nós somos chamados para combater. Só que a arma é diferente, não é o bofete, nem o empurrão, nem o grito. Cada vez que você bendiz, profetiza a bênção, só lamenta por um irmão, ora pelo irmão, o inferno perde força, irmão. Aleluia. O inferno perde força. Satanás entristece. Você vê muitas vezes as pessoas dizerem assim, e a serpente, lá está escrito no Gênesis, a serpente, ela vai comer pó. A serpente era erecta, foi tirado o braço, perna, ela se tornou um réptil e ela vai comer pó. Você já viu alguma serpente? Você já viu alguma serpente comendo poeira? Comendo terra? Você já viu? Mas você já viu um serpente comer rato, não já? Já. Sapo também. E tudo que der para engolir, ela engole. Agora me diga uma coisa, foram feitos do quê? Do barro? É pó? Meu corpo é pó, é barro. Se já desceu ali um barreiro,
que pegou ali aquela argila e você molda ali, faz uma caneca, faz um negócio assim parecido com isso aqui, um prato, uma coisa, olha lá, ou um pote. Aí você pega e vai pegar aqui ele ali, você fez, botou no barril, você vai botar ali. Aí depois você quer que ele retenha água. Mas toda vez que você passa, bota um receptor líquido naquele vaso cru, ele não retém a água, irmão. Ele não retém. Mas se você pegar aquilo ali e botar numa fornalha, botar ele ali no fogo, para ele ser queimado, e para que não haja nenhuma penetração nesse corpo queimado, então ele vai sustentar a água. Amém. Aleluia, Jesus. Enquanto o crente estiver na carne, não fica água e nem come pão. Aleluia, Jesus. É por isso que nós precisamos do fogo do Espírito Santo. Nós temos que entrar numa fornalha. Aleluia, Jesus. Para expurgar todas essas coisas que nesse corpo pequeno tem. Toda a impureza, toda a maldade, toda a enfermidade, irmão. Mas quando você se encontra com o Espírito Santo, você conhece a voz dele. Você sabe quando ele está falando. Você sabe para onde ele vai e você tem vontade de seguir. Então quando você se encontra com o Espírito Santo, ele lhe queima, tira todas as impurezas, ele queima todo o pecado, ele neutraliza tudo. E você passa a viver uma vida, irmão, de simplicidade. Amando e perdoando. Todo aquele nessa terra, é todo aquele, seja cristão, seja infeliz, perdoe seu irmão. Perdoe. Amém? Amém? Nós precisamos ser dessa queima do Espírito Santo. Nós somos pó. A serpente vai comer pó. Quando você faz uma coisa ruim, você fortalece Satanás, a antiga serpente. Ele está falando do pó da nossa carne. É por isso que ela não sobe, ela desce. Ela não sobe, ela desce. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou um pão. E tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Ele quer que todas as vezes que você pecar, lembra-se dele. Amém. Lembre, ele morreu por causa da minha transgressão. Estou falando de mim. Ele morreu por causa da minha transgressão. Ele morreu por causa do meu pecado. Porque se eu não tivesse transgredido, não tivesse pecado, ele não precisaria ter morrido. Ele morreu por causa disso. Mas, como eu te perdoei, lembra-te de mim, que eu sou o teu galardoador. Isso é Cristo dizendo para a sua igreja. Amém. Noite. Porque recebi do Senhor, que também vos ensinei, que é o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Lembra-te do Senhor. Semelhantemente também depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Faça isso todas as vezes que bebeis de memória de mim, porque todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que eu venha, até que ele venha. Porque qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, a mulher a si mesma. E assim coma deste pão e beba desse cálice. Examine-se. E vá ao pé da cruz.
Ele é o teu cordeiro. Lá você se encontra com sangue. E você é purificado ou purificada. Examine. Lembra-te do Senhor Jesus. Não fuja da presença dele. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós não julgássemos a nós mesmos, se nós reconhecêssemos nossas transgressões, nós seríamos perdoados, sim. Não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. E nós não somos do mundo, porque do mundo nos tirou o Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia, Jesus. João, o apóstolo, que foi e viu a glória de Deus, o divino, chama ele João o divino. 13. Vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus nos deu o exemplo. Não foi só do lava-pé, não. Foi disso de renunciar a si mesmo por causa de mim e de você. Você vê como o negócio é caro? Ele nos deu o exemplo morrendo, ele nos deu o exemplo sendo crucificado. Ele nos deu o exemplo não olhando para trás, nós todos estaríamos mortos. Ele levou a sua cruz e seguiu adiante para morrer, para que eu e você tivesse vida. Na verdade vos digo, que não é um servo maior do que o seu Senhor. Se você for e fizer as coisas que Jesus Cristo fez e te dá suporte para fazer, você tem que fazer. Nós não somos melhor do que ele. Ele chegou aqui e disse que não tinha ninguém para a sua cabeça. Nós já temos até muito. Mas o enviado maior do que aquele que o enviou. Se saber dessas coisas, bem-aventurados foram, se as fizerem. Amém? Senhor Jesus Cristo, aqui, Senhor, estamos vivos e ofertas. Olha para a fé da tua igreja, Senhor. Isso é mandamento, é obediência ao mandamento, Senhor. Mas nunca falta, Senhor, alimento, vida, unção, graça, saúde na casa do teu povo. Na casa do teu povo. Nunca. Quantos? Quantos vão chegar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Você é um ancião filho. Pense numa cucumazinha forte. E, quem dera. Vamos levantar. A igreja dos ajuda de oração. Pegue as tuas mãos. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, é porque nós não somos fortes. Tu és forte. E o Senhor sustenta toda essa nossa fraqueza. Deus eterno,
Venha sobre nós a tua autoridade, Senhor. A tua benignidade, o teu amor, Senhor. Venha sobre nós. Purifica, Senhor, o pão e o vinho. Foi assim que o Senhor se aproximou de Melquisedeque, Senhor. O Melquisedeque se aproximou de Abraão, Senhor. Aquele Melquisedeque que não tinha princípio nem fim, que não tinha nem pai nem mãe. Tu estava ali, Senhor, como o Senhor há de vir, encarnado, para ceiar com Abraão, encarnado para ceiar, Senhor, com a tua noiva que brevemente tu levarás, Senhor. Nos ensine, Senhor, a praticar a palavra, Senhor. Mesmo que a gente sofra com isso, meu Deus. Mas nos ensine, Senhor, a aceitar a tua palavra como ela é. Purifique, Senhor, o pão e o vinho, Senhor, para que faça bem nossa alma, o nosso espírito e o nosso corpo, Senhor. Amém? Amém. Vamos.